Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, bem-vindos à nossa sala virtual. Esta semana maravilhosa em que eu tomarei a vacina, senhoras e senhores. Estou muito entusiasmada. Espero que todos vocês que estejam ouvindo já tenham tomado ou possam tomar em breve a sua primeira dose. Chico Pérez, você tomou a vacina? Eu já estou vacinado, já faço parte dos crocodilos, jacarés e répteis afins que andam pelo país aí. Bom, o Chico está em Bauru, como sempre, eu em São Paulo, e nós estamos conectados com São Paulo, com a querida Silvana Garcia. Uma honra enorme estar com você hoje aqui, Silvana. Obrigada, Maria. Eu também estou muito feliz de estar com vocês dois, Chico e Maria, dois queridos. Eu vou fazer a sua apresentação, como sempre fazemos. A gente geralmente recorre ao Lattes para fazer jus à universidade, da qual fazemos parte. Então, às vezes, as apresentações elas são acadêmicas, então elas não dão conta de toda a vida da pessoa, que é mais ampla do que isso. Mas aqui, pelo currículo Lattes de Silvana Garcia, ela tem graduação em teatro, mestrado e doutorado em artes cênicas, todos pela ECA USP. É professora da Escola de Arte Dramática da ECA USP desde 89, é uma grande pessoa, figura, cabeça da EAD, nossa querida. É diretora, é dramaturgista e pesquisadora. As suas pesquisas têm eixo História do Teatro, com ênfase nos seguintes temas: teatro paulista, dramaturgia, história do teatro, teatro brasileiro e teatro político. O mestrado da Silvana foi sobre o teatro independente e a intenção do popular no engajamento político. Muito bacana o trabalho. E o doutorado, As Trombetas de Jericó, esse trabalho está publicado. Ambos estão publicados, Silvana? Sim. Ambos estão publicados. E As Trombetas de Jericó, Estética Política no Teatro das Vanguardas Históricas. Então, o Teatro da Militância foi editado originalmente pela Perspectiva. Em breve eu irei disponibilizar uma versão online para que as pessoas possam, porque é um livro que já está esgotado faz muito tempo, né? O Teatro da Militância. E Os Trombetas também editado pela UCTEC. Imagino que também esteja esgotado. Esgotado. Com certeza, esgotado. Ainda deve achar em sebo, assim, Sim. Esse tipo de coisa. Mas, gente, vale a pena, super. E a gente estava, antes de iniciar, conversando sobre um período que a Silvana fez parte do IDARTE, que não é o nosso tema de hoje, mas que vale a pena mencionar. O IDARTE é um acervo maravilhoso sobre teatro que existe atualmente sob os cuidados do Centro Cultural São Paulo e que tem um material incrível, mas muito pouco cadastrado, elaborado, bibliotecado, eu não sei nem a palavra que traz coisas muito interessantes, tem um material fotográfico bastante importante, porém pouco organizado, e então as pessoas têm pouco acesso e poucas pessoas sabem desse material. Então fica aí a dica já de anos. A gente conversou uma vez com a Maria Tereza Vargas, Silvana, e ela falou: Maria Tereza, o trabalho que você fez no começo do IDAT, ela: a gente era louco, imagine, a gente cadastrou tudo, não Sim. dá, a gente não ia terminar nunca isso. Sim. Então tem um início lá, por exemplo, sobre o Teatro Anarquista de São Paulo, que é fantástico. Vale a pena quem se interessar e consultar o acervo do IDAT. Eu acho interessante, seria interessante, eu não sei se existe alguma pesquisa sobre ele, mas seria interessante também recuperar um pouquinho essa história do IDARTE, como ele começou, né, essa história da qual Maria Tereza faz parte, esse início, ela, Maria Ângela Alves de Lima, né, depois Silvinha Fernandes.
Então, teve lá uma leva de pesquisadores e pesquisadoras da maior gabarito, né, e como foi mudando um pouco esse perfil, né? Havia, sim, uma intenção de criar, digamos, um acervo bastante inclusivo de temas. Depois, isso foi ficando cada vez mais impossível, dadas as condições financeiras de apoio, né, para esse registro ser executado, e também porque, quando eu estive no IDART, já havia, digamos, uma intenção de fazer alguns recortes, no sentido de não registrar tudo, mas tentar, de alguma maneira, fazer uma documentação seletiva de alguns segmentos da produção, porque sempre era um processo bastante sofisticado e bastante, digamos, complexo, porque implicava fazer a documentação fotográfica dos espetáculos, levantar todo o material, esse registro, depois havia entrevistas, então isso tinha que ser transcrito, né? Então, de fato, havia uma qualidade, uma quantidade de materiais que eu acho que, do ponto de vista dos pesquisadores, ainda tem muito a ser explorado lá. Eu acho que vale a pena voltar a chamar atenção para aquele acervo, né? Sim, com certeza, com certeza. Gente, conheçam o Centro Cultural o Centro Cultural São Paulo em toda a sua extensão, porque eu trabalhei lá e estou falando isso porque de dentro você tem noção da quantidade e da qualidade, quantidade e a importância daquele espaço das artes no país. Mas vamos ao nosso assunto. O nosso assunto, ele é um assunto para frente, não um assunto tão do que foi, do que poderia ser, mas do que está sendo, e é muito, muito feliz isso. A gente vai conversar hoje com a Silvana sobre um projeto maravilhoso que ela fez, chamado Cena Inquieta, junto com o SESC, e que abordou alguma produção do teatro de grupo atual, e especialmente nesse momento em que o teatro está nessa situação impossibilitada e de estar no corpo a corpo, e é um trabalho de respiro nesse sentido, mas um trabalho importantíssimo do ponto de vista de entender o que é a produção teatral de vanguarda, de pesquisa contemporânea. Então, eu já vou começar assim, Silvana, o que te inquietou na Cena Inquieta? Então, eu vou ter que pegar um pouquinho da história para as pessoas entenderem o que foi o Cena Inquieta, né? Na verdade, o Cena Inquieta nasceu de um convite que me fez o cineasta Tony Venturi. Isso eu estou falando de 2016, 2017, já perdi um pouco essa perspectiva de quando exatamente, que me procurou para conversarmos um pouco sobre a possibilidade de criar um projeto sobre teatro de grupo, sobre teatro e teatro de grupo em particular, né? De fato, o meu entendimento, a minha inquietação, se você quiser, com relação à produção teatral, sempre esteve um pouco voltada para o teatro de grupo, que eu acho que, embora algumas pessoas já reneguem esse nome, teatro de grupo, né, eu acho que ainda existe esse sentido coletivo de pessoas, de artistas que se reúnem por afinidade, por um projeto, sempre artístico, mas pode ser também um projeto com alguma inquietação ideológica, no sentido de se pensar interferindo, digamos, na realidade da produção, tanto artística quanto na realidade da atualidade política e social, né, como um teatro de interferência, um teatro mais vivo, mais ativo nas suas relações com a sociedade. Eu sempre entendi que esse teatro era um foco muito importante de produção.
talvez o mais instigante, talvez o mais inquietante da produção teatral, sem desprezo para os elencos e para as produções mais voltadas para uma relação diferenciada, digamos, no modo como se organiza a produção, né, como um teatro de elenco, por exemplo, ou um teatro que está atendendo a uma agenda específica de um determinado espaço, de um determinado teatro, pensando no teatro como uma construção, palco e plateia mais tradicional, né? Mas quando o Tony me procurou, então, eu achei que sim, que era um campo no qual eu poderia dar uma contribuição. Então, o projeto começou a amadurecer aí, né? Até nós chegarmos nesse lugar, nesse panorama que eu tracei, daquilo que me parecia que era o que havia de emergente e de mais interessante naquele momento. Então, havia um teatro de gênero, que me parecia que era algo que vinha crescendo e emergindo, né? Um teatro dos feminismos, um teatro da problemática das questões vinculadas aos movimentos e às inquietações dos movimentos LGBTQI+, e também um teatro que discutia questões da negritude, com essa emergência de um grande número de artistas, diretores, atores, dramaturgos negros, que davam, digamos, um início não um início propriamente, porque isso vinha de antes, mas que dava, digamos, uma força, uma força, um reforço a uma tendência que já vinha e que crescia de um teatro negro. E uma vertente que seria um teatro vinculado às comunidades periféricas, né? Um teatro de grupos ligados a bairros e a comunidades que estavam fora do circuito comercial e do grande circuito de teatro do centro da capital. Então, começou o meu levantamento um pouco por aí, não é? A ideia foi de construir uma série de documentários que trouxessem um pouco esse registro desses grupos, e isso, na verdade, exigia uma pesquisa, exigia um levantamento que não estava dado, não estava pronto, né, principalmente porque muitos desses grupos estavam ainda em seus primeiros trabalhos, ainda estavam começando a se constituir como pensamento, como produção artística, então eu não tinha ainda esse material, ele exigia uma pesquisa, né? Então, a minha curadoria, né, eu fui convidada justamente para isso, para ser a curadora, por essa equipe, né, da produtora do Tony Venturi, Olhar Imaginário, ele e o produtor Tiago Berti, né, fizeram esse convite, e eu, uma vez que nós acertamos esse panorama, eu comecei a realizar uma pesquisa, que foi uma longa pesquisa, né, para conseguir fazer, digamos, um primeiro mapeamento de grupos possíveis. No início não havia uma delimitação de regiões, então fui fazendo uma pesquisa aqui e lá de cada estado, levantando o que cada estado teria, digamos, como produção naquele momento, não é? E só depois nós delimitamos em 5 estados por uma questão de orçamento, né? Então, ficamos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, faltou um estado aqui. Pernambuco. E Recife, exatamente, Pernambuco e Recife. Então, depois desse mapeamento e depois de uma primeira organização do formato de cada episódio, é que então o SESC entrou como apoiador do projeto, né? Mas o projeto já estava delineado, né? Sim. É claro que era um primeiro rascunho, né? Porque os grupos não era simplesmente, para mim, né, desde o início, não era simplesmente uma questão de contar as histórias dos grupos, trazer um registro das histórias,
mas era criar também um recorte dessa produção com diálogos internos, não apenas dentro de cada episódio, porque sempre nós acomodávamos 2 grupos, né, e um comentarista, um pesquisador, um comentador do trabalho, mas também tentar criar, de certa maneira, alguns links entre os grupos, não apenas no estado de São Paulo, mas também nos outros estados, criar, digamos, alguns elementos que pudessem, para um pesquisador, criar, digamos, alguns traços reconhecíveis que pudessem construir um pensamento ou reconstituir o pensamento de um determinado segmento da produção num contexto de diferentes e vários grupos, né? Então, esse foi, digamos, o início, né, do trabalho, o trabalho do começo, digamos, de pensar essa série. Obviamente, o SESC já tinha a experiência anterior da série que foi dirigida pelo Milaré, né? Foi o Teatro e Circunstância, né? Que foi uma série também que foi muito importante, que já havia feito, digamos, embora elas tenham perspectivas diferentes de registro, foram feitas em tempos diferentes, tinham um conceito diferentes, mas são 2 séries que dialogariam, digamos assim, né? A série que feita pelo Milaré e a nossa, que vinha, digamos, com uma outra perspectiva, um outro olhar, um recorte mais afinado, né, mas em diálogo com essa série anterior. E era uma série documental desde o começo, por ser o projeto do Tony, inicialmente, né? Sim, o Tony é um grande cineasta e também alguém que tem experiência e que tem um trabalho lindo na área de documentários, né? Então, a ideia era realmente fazer documentários. É claro que a dimensão que o trabalho tomou, nenhum de nós esperava, porque são 26 episódios de 1 hora de duração cada uma, né, cada episódio, e isso dá um material vastíssimo, né? São 26 episódios, esses episódios constituem um retrato de 48 grupos, sendo que ainda há 6 espetáculos e 4 artistas performers que combinam, que estão aí combinados junto com os grupos, e 26 comentadores. Então, é um universo de informação e de experiências extremamente vasto, né? Como eu disse, eram trabalhos que iam sendo costurados a cada episódio, a cada grupo, não foi simplesmente né? É claro que muita coisa ficou de fora, muitíssima coisa ficou de fora, ou porque não havia, digamos, eu não encontrei um lugar específico para determinados grupos, ou porque a série foi filmada finalmente em 2018, né? E em 2018, já nós estávamos numa situação política e uma situação no qual a produção teatral de São Paulo já estava sofrendo um baque da corte de verbas e das impossibilidades de continuidade de vários dos grupos. Então, muitos grupos não entraram simplesmente porque naqueles momentos, e eu não vou mencionar os nomes para dar um pouco de privacidade, né, para esses grupos, mas muitos grupos estavam em crise. Muitos grupos estavam em crise naquele momento, né? Então, na verdade, assim, né, o tempo do registro imagético, de uma grande produção, né, acabou acompanhando esse processo de acirramento de crise e, ao mesmo tempo, chegou para o público num momento em que o público já não estava mais podendo ir ao teatro. Então, é toda uma confluência de uma virada de tempo, né? Se a gente for pensar, é um registro de uma virada de tempo. Sim, porque nós filmamos, as filmagens foram realizadas em 2018 e o SESC só liberou a série em 2020. Sim.
Entende? Então, assim, foi um trabalho ininterrupto de produção, né, de filmagens. Evidentemente, eu não pude acompanhar a todas as filmagens, né, eram várias equipes e filmagem todos os dias, né, foram 60 diárias, coisa daí para mais de filmagem, né, indo para os outros estados, mas eu acompanhei todas as etapas, né, todas as entrevistas que foram realizadas durante o processo, as entrevistas que eram formuladas para os grupos, né, eu fiz praticamente todas, eu contei com alguns apoios, alguns roteiristas também formularam questões, né, eu pedi auxílio para o Kleber Lourenço para localizar os grupos, para fazer os questionários dos grupos de Pernambuco, mas eu basicamente fiz todas as entrevistas, formulei todas as perguntas, o que dá mais ou menos mais de uma centena de questionários. Sim, é um trabalho colossal. E aí, no meio, assim, quando eu falei, o que te inquieta na cena inquieta, pode destacar assim, algo que você realmente não estava prevendo e que te surpreendeu, assim? Bom, a primeira coisa que me surpreendeu é a quantidade de trabalhos que tinha, a quantidade de grupos que estavam começando a produzir, que estavam se organizando, né? Grupos que eu não conhecia, vários grupos que eu introduzi, foram grupos que eu descobri na minha pesquisa, aprofundei a pesquisa, e são grupos que dos quais eu não conhecia a existência, outros grupos que estavam começando, que foram apostas, né? No sentido de, bom, esse trabalho é um primeiro trabalho, mas é muito instigante, então vamos apostar nesse grupo, e felizmente são grupos que ainda estão aí, né? Então, a primeira coisa que eu diria foi ter descoberto que esse universo, esse primeiro recorte que a gente fez desses 3 eixos, que, na verdade, eles são um pouco para poder situar, localizar, mas eles não são estanques, né? Porque hoje o teatro político, o teatro negro é o teatro político que nós temos com mais força, com mais caráter reivindicatório, não só do ponto de vista artístico, mas também do seu espaço social, cultural, né? O teatro LGBT é um teatro por excelência, um teatro político, né? Ele talvez não seja político no sentido mais tradicional, né, mas ele problematiza a relação dos artistas e das pessoas trans, das pessoas cuja orientação sexual desafia padrões, né, da heteronormatividade, e esse teatro é um teatro político, então não dá para fazer, e muitas vezes esse teatro também está na comunidade, né, então são vasos comunicantes, né, entre eles. Então foi muito surpreendente ver e assistir, testemunhar nesses 3 anos que foi o tempo entre as primeiras ideações desse projeto e a sua a fase de produção, como o Brasil estava fervilhando nesse momento com essas produções, né? Isso foi o mais instigante de tudo, né? Perceber que esse teatro estava vindo, e vindo com muita força de reivindicação de um espaço na produção, né, do seu espaço na produção cultural e artística, né, das cidades, né? Silvana, E a gente não pôde entrar muito em outros espaços, né? A gente ficou apenas nas capitais, basicamente, né? Não, e você, como tem um histórico de acompanhamento do que é um teatro de grupo militante, né? Em vários períodos, você provavelmente viu esses porta-bandeiras, falando porta-bandeira de exército mesmo, aquele que vai lá na frente, mudar o protagonismo dos abre-alas, assim, vamos dizer. Uhum. Você consegue ter uma visão assim, falar, olha, isso é substancialmente diferente, porque o teatro
que se faz hoje relativo às questões negras, traz esse outro conteúdo que não aparecia em outro lugar? Não, com certeza. Eu acho que, são experiências, né, expressivas que ainda estão em busca, né? Existe uma busca, né? Assim, isso fazia muito parte do repertório das questões que estavam colocadas, né? Então, quando você fala desses segmentos da produção do teatro negro, da produção do teatro LGBTQI+, né, são várias as questões que estão aí dispostas, né? O que significa, por exemplo, essa aceitação do corpo trans na cena, né? O que os artistas, as artistas trans, LGBTQI+, o que elas estão buscando quando elas vão para a cena, né? O que disso trata, quais são os temas, ou se está buscando naturalizar a presença desses corpos, os corpos trans, por exemplo, mas, na verdade, o caminho é, depois da naturalização desses corpos, construir, digamos, uma dramaturgia própria. Existe a possibilidade de uma dramaturgia trans, né? Vão sempre falar dos seus próprios temas ou vão assumir outros temas. Uma artista trans é sempre um corpo trans, ou em algum momento ela passa a constituir apenas o trabalho de uma atriz em cena, né? Então, na verdade, são questões complexas e que não existe consenso, né? Então, eu sinto que a grande força desse teatro é um teatro que está buscando o seu espaço como representatividade, mas também está questionando todo o sistema de produção e todo o sistema que se sustenta em dramaturgias consagradas, em dramaturgias, né? Ele está profundamente vinculado a um pensamento de decolonização do teatro, né? De como que a gente faz constituir, digamos, uma tradição própria. Existe uma tradição do teatro negro, como é que se escreve essa história, como é que essa história se repercute, não apenas do ponto de vista temático, mas do ponto de vista também formal, também das suas teatralidades, né? Então, eu sinto que é um momento em que se está buscando, realmente experimental nesse sentido, né? Estamos testando os limites, construindo histórias, construindo novas perspectivas, e eu acho que não tem volta esse processo, não tem volta. Dá para definir esse teatro de grupo novo, né? Para mim é uma coisa completamente diferente de um teatro de grupo dos anos 80 ou 90, que era mais voltado para a estética, né? As pessoas se juntavam por uma estética. E agora esses grupos estão sendo formados mais pela questão ética? Olha, eu acho assim que, por exemplo, na verdade, né, se a gente pensar, eu tenho refletido um pouco sobre isso do ponto de vista de uma certa linha, né, de uma certa linhagem do teatro de grupo, né? Se você pensar, por exemplo, nos anos 70, né, você tem duas linguagens, você tem esse teatro da militância, que é, digamos, objeto do meu livro, né, do meu livro de mestrado, da dissertação de mestrado, que depois virou livro, que são esses coletivos, né, dos quais União e Olho Vivo é o exemplo mais evidente. São esses coletivos que foram atuar fora do centro, com um compromisso, né, de militância, de levar o teatro para públicos de periferia, um teatro de risco, porque era um momento difícil, né, político, de repressão e censura, né, que buscavam esse compromisso de solidariedade com o espectador, com a realidade social, né? E, ao mesmo tempo, você tinha um teatro que vamos chamar, digamos,
mais preocupado com a estética, imagino que seja um pouco por aí a sua pergunta, que era esse espetáculo da contracultura, da busca de uma autoexpressão mais sincera, mais autêntica, como o teatro que o Asdrubal fazia, por exemplo, né? Que criava uma forte linha, uma forte tendência contracultural dentro, num momento em que, digamos, a contracultura era também um teatro de resistência, né? Então, eu acho que depois, nos anos 90, você tem uma outra realidade, que é uma realidade mais vinculada à procura de uma relação com o espaço urbano, né? Uma onda na qual o teatro se instala na cidade, né? Dos quais o Teatro da Vertigem é um exemplo dos mais significativos, né? Essa procura de espaços semanticamente fortes, né, para discutir a própria cidade, para discutir a atualidade política a partir de elementos, como no caso do Vertigem, até de busca de uma sustentação na mitologia cristã, né? Então você tem esse teatro instalado nos site specific, que vai buscar, né, uma nova relação com a cidade e como forma de construção, que são os diferentes processos que depois a gente mais ou menos organizou com essa ideia de processo colaborativo, né? São formas coletivas de construção, que não são muito diferentes do que já se fazia nos anos 70, nos anos 60, 70, né? Mas que ganha, digamos, uma nova conformação teórica, né? Então, na verdade, eu vejo um diálogo entre essas diferentes correntes. Eu acho que esses grupos que estão aqui estão bebendo dessa tradição de alguma forma, né? Formalmente, os processos de construção do texto, os processos coletivos de criação, né? As formas, né? Você vai encontrar muitos elementos musicais, elementos, digamos, que a gente chamaria de brechtianos, nessa busca de construir esse lugar no qual o ator ele está presente sempre, em diálogo com as suas criações, com as suas figuras, porque é disso que se trata, né? Quando a gente fala dessa questão do corpo trans, por exemplo, em cena, por mais que esse corpo, essa corpa constitua uma figura, uma personagem, ela é sempre uma corpa trans, né? Então, essas zonas, né, que se estabelecem de uma ambiguidade, né, e de uma ambiguidade muito interessante, né, elas estão constituindo, ao mesmo tempo, uma recuperação de processos e procedimentos e, ao mesmo tempo, trazendo novos problemas, trazendo novas questões que merecem ser debatidas, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vejo que essas ondas, elas não são independentes, elas constituem um diálogo, né? Eu tenho duas perguntas, elas estão um pouco interligadas, assim. A primeira eu vou fazer a primeira, porque a primeira talvez gere a segunda. A gente esteve conversando com Ileana Diegues sobre a escola latino-americana. Agora a gente está tão chique que os nossos podcasts fazem, como é que chama? Autocitação, tá? Maravilhoso. Isso já é uma consistência. Vocês já podem hiperlinks, ouvir. Maria, façam hiperlinks. Ah, tá, é que eu sou velhinha. Então, hiperlinks que rola, e aí vocês podem ouvir quando a gente conversou com a Ileana, mas eu fiz uma pergunta para ela, cheguei a fazer talvez para o Luvel, que é cubano, sobre, acho que fiz até para o Lindolfo, sobre a identidade desse teatro de grupo ser uma identidade não só brasileira, mas latino-americana. Como que você entende isso?
Olha, de várias maneiras. Eu acho que hoje nós vivemos um momento de recuperação, de resgate da nossa latino-americanidade. Prova disso é o fato de que nós estamos com um olhar mais atentos para o restante da América Latina, né? Algo que, por uma série de circunstâncias, isso ficou um pouco em repouso nos últimos tempos, né? Lembrar que o teatro de grupo brasileiro deve muito ao teatro latino-americano, né? Henrique Buenaventura, né? Candelária, né? Então, nós estamos, digamos, num momento em que isso vem novamente com força, porque vemos a proximidade, né? A solidariedade que existe ou deveria existir entre os países latino-americanos que estão novamente, mais ou menos, numa luta antifascista, numa luta por manter e tentar segurar a democracia, né, nos diferentes países. Estamos aqui com o Peru, aqui com essa eleição do Peru, que está num lugar instável, né, com esse novo presidente, o Carlos Castilho, que está ali numa margem extremamente pequena de votos, ganhando da Fujimori, né, da Keiko Fujimori. Então, nós estamos também, digamos, voltados para a América Latina, porque, novamente, temos que pensar que o Brasil não existe sozinho e que nós temos essa relação e que a saúde política da América Latina como um todo nos diz respeito, né? Então, em primeiro lugar, isso, né? Em segundo lugar, eu sinto que há, sim, um interesse, embora não seja tanto um interesse, existe novamente um interesse em conectarmos com os grupos latino-americanos. Este ano, por exemplo, o Yu Yascani, do Peru, faz 50 anos. Eu estou construindo todo um trabalho no meu curso da EAD, nesse momento, que junta a teoria com uma prática, sobre o trabalho do Yu Yascani nos últimos 50 anos, né? Estudando esse grupo e, ao mesmo tempo, tentando encontrar conexões e questões que nos interessam e que nos dizem respeito, né? Então, a gente volta um pouco a olhar para essa produção e tentar encontrar parcerias. Eu não sei, não poderia dizer, eu acho que em alguns casos sim, né? Por exemplo, há um resgate de certas tradições afro-peruanas nesse momento, no Peru, né? Com resgate das tradições de carnaval negro, por exemplo, que se aproximam um pouco dessa busca que nós estamos realizando aqui das raízes afro-brasileiras e de encontrar, digamos, uma expressividade, né, própria de um teatro que tem essas raízes e que está buscando discutir o seu lugar e as suas temáticas no campo da produção artística. Isso também, inclusive, o Yascani lá no Peru tem muito a ver com isso, né? Mas ainda não posso te dizer com certeza. Sei que também há, nesse momento, uma produção ligada às academias, à academia, que também está pensando questões como essa, né? Você tem o próprio Yascani, que tem uma força muito grande retirada da tradição indígena, né? A proximidade do Yascani com o trabalho, com os grupos, né? Com a tradição andina, com os ancestrais, né? Que estão ali muito fortemente ancorados nas populações andinas, sempre foi um objeto de interesse do Yascani, um objeto de pesquisa e de diálogo, né? Então, a gente espelha-se um pouco neles, né? Eu não sei até que ponto o tipo de teatro que nós estamos fazendo aqui encontra repercussões lá. Talvez não. Talvez essa produção que nós temos aqui agora, esses questionamentos, né, sejam diferentes, porque as realidades são diferentes, mas existe o mesmo movimento de resgate, eu vejo, né, de resgate e de continuidade, digamos, né?
E nesse sentido, vem a pergunta seguinte, que o teatro de grupo, ele é muito construído em cima da precariedade e de uma nova forma de organizar a produção diante da precariedade. É uma pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas é o seguinte, você acha que a precariedade que cria a forma grupo, ou você acha que a forma grupo é uma resposta consciente à precariedade? Eu não sei se nasceu antes a galinha ou o ovo, mas é muito capciosa, porque, na verdade, eu acho o seguinte, bom, primeiro, eu não faço o elogio da precariedade, sei que você também não, né? Sim. A precariedade é uma condição a qual estamos, digamos, relegados, né? Relegados, não é a realidade que nós queremos, mas eu acho que na verdade, né, isso acaba criando, gerando um sentimento de luta, né, um sentimento de busca de direitos, né, do ponto de vista do direito que têm os artistas de produzir e de produzir com o mínimo de condições, etc., que vinha num desenvolvimento bastante interessante, desde a lei do fomento, né, desde o movimento lá atrás, com o movimento Arte contra a Barbárie, e que vinha, digamos, encontrando algumas respostas do ponto de vista das políticas públicas, no sentido de criação de editais e de apoios, né, para que essa produção acontecesse, e eu acho que isso foi vital para o desenvolvimento dessa produção. Né? Então, não apenas do ponto de vista de uma legislação mais ampla, mas também de criação de espaços, né? Eu posso dar um exemplo, o trabalho que o Kio Abreu vinha desenvolvendo no Centro Cultural São Paulo, com aquele projeto das pequenas formas, né? Que acolhe um pouco essa produção que ainda está de uma forma muito incipiente do ponto de vista das verbas e do ponto de vista dos apoios, né, e vai abrindo caminhos, né, então nós temos vários, o próprio SESC, você tem várias entidades que vão abrindo espaço para que essa produção comece a ganhar vulto. Então, eu acho que a precariedade, ela é muito mais um estímulo à luta do que propriamente um estímulo à produção, né? Porque diante da precariedade, o que você faz? Você vai brigar para não ser mais precário, Sim. Você vai brigar para abrir espaços, e com isso a sua produção vai crescendo. Agora, nesse intervalo que nós estamos vivendo, eu não sei muito bem o que vai acontecer. Né? A gente tem esse novo momento, que é esse momento do audiovisual, né? Esse momento em que a produção ganha uma nova plataforma, aqui literal, inclusive, né? Para se exibir, né? Isso talvez tenha nos dado algumas lições importantes. Eu ainda não sei refletir muito sobre isso. Talvez vocês que estão mais próximos desses produtores possam até comentar sobre isso. Né? Do meu ponto de vista, nós estamos vivendo um momento muito interessante. Né? Embora eu não possa julgar, porque, como nós dissemos lá no começo da nossa conversa hoje, nem sei se aquilo foi gravado, é uma produção absolutamente absurda de quantidade de produções sendo realizadas e colocadas à disposição nas plataformas, etc., né? Então, a gente não consegue mesmo acompanhar tudo que está acontecendo, mas acho que isso tem dado para nós prova da capacidade de resistência dos nossos artistas, né? Porque eles não estão se dobrando à inércia. Houve um primeiro momento em que a gente ficou um pouco perdido, sem saber o que fazer, não sabia fazer, tivemos que aprender todos como lidar com isso, né? Teve muitas experiências fracassadas, né, diante dessas novas tecnologias, né? Aos poucos vão se conquistando novos modos de produzir, tem gente que já está assim, absolutamente expert em como organizar, fazer, o que não é absolutamente o meu caso, eu ainda continuo, né? Mas eu acho que isso é uma prova de resistência,
Eu acho que isso tem que ser ressaltado. Acho que muita coisa boa vai sair disso, e eu tenho certeza que quando voltarmos, eu não acho que a gente vai voltar a uma normalidade no sentido de que a gente vai apagar esses 2 anos e dizer, não aconteceu nada, eu volto aqui, vou continuar indo na mesma feira, no mesmo... Não vamos, vai ser, né? Mas eu acho que essa experiência vai ficar. De alguma forma, talvez esse espaço audiovisual que se abriu, ele seja combinado às novas formas de produção presenciais, né? Com certeza é algo que pode dar novo alento a essa produção. Talvez o lado ruim disso, dessa volta, seja que a gente vai ter que fazer uma contabilidade dos mortos. Aqui a metáfora é ruim, me peço desculpas, ela não é boa, mas muitos grupos não terão sobrevivido, né? Muitos artistas terão sucumbido. Então, infelizmente, eu acho que haverá um pouco uma seleção natural no mau sentido, né? No sentido de que muita gente com potencial e muitos grupos, talvez, não tenham resistido a esse período. Isso é um fato e vamos lamentar isso, né? Eu não tenho nada a acrescentar ao que você disse, de modo algum eu faria o elogio da precariedade. A minha pergunta é no sentido de a gente entender se o que nos faz... é quase uma pergunta de o que nos faz brasileiros é porque nós somos muito, né, lascados, fudidos, pode falar no podcast, somos muito fudidos, ou se a precariedade, exatamente para não fazer o elogio dela, o quanto que a gente se amalgama a ela e acha ela constituinte, ou quanto que ela leva realmente a gente para uma outra possibilidade de existência, né? Assim, na descoberta das novas formas. Não sei se me expressei da melhor forma também, mas é isso. Não, eu estou de acordo com você, Maria, eu entendi perfeitamente a sua intenção, né? Eu acho que sim, a gente sempre viveu na precariedade, né? A gente assim, tem muitos elementos que são constituintes do nosso teatro que vêm justamente da dificuldade de não ter uma política pública competente, eficiente, transparente, né, de apoio à produção, né? Então, eu acho que sim, eu acho que as duas coisas, quando você diz uma é consequência da outra, sim, né? Sim, nós somos movidos pela precariedade e, de alguma forma, ela também nos leva adiante, né? Ela nos faz lutar, mas eu compreendi perfeitamente isso. Estou de acordo, né? Nós estamos chegando no nosso teto. Você quer acrescentar algo? Eu fico imaginando o que você viveu nesses meses, nesses anos, né, de pesquisa e trabalho, o quanto que deve ter sido incrível, assim. Eu digo que foi uma livre docência para mim, né? Assim, eu me recusei a partir de um determinado momento, eu disse, chega de carreira acadêmica, não quero mais academia, eu quero dar aula, que é esse meu pertencimento à EAD é algo absolutamente entranhado, né? É absolutamente visceral, né, na minha vida. Mas eu não fui me afastando daquilo que do currículo Lattes. Sim, o meu currículo Lattes, inclusive, não é um bom lugar de pesquisa sobre mim, porque eu analiso muito preguiçosamente, muito de vez em quando, né? Mas isso para dizer que eu desisti de continuar depois do doutorado, fazer livre docência, essas questões todas, até porque isso, do ponto de vista da EAD, né, como professora da EAD, não me acrescentaria nada, né? Mas eu fico sentindo que sim, que essa pesquisa, né, eu considero essa série, embora eu tenho que dizer isso, né, hoje tem
tem a entrega, suposta entrega, né, do prêmio APCA, que nós ganhamos. Por favor, eu ia falar isso, fale com a boca. Na verdade, assim, foi um pouco o meu discurso de agradecimento gravado, né, é que eu fui a semente dessa série, né, porque o que mais extraordinário também que eu presenciei durante esse período foi que esses profissionais de cinema, né, muitas mulheres negras técnicas, existe hoje um contingente de mulheres e mulheres negras trabalhando com cinema, como camera woman, como iluminadoras, como, sabe, fantásticas, sonoplastas, todas muito competentes, e o Tony fez questão de ter esse grupo reunido nas equipes técnicas, né, roteiristas fantásticas, né, então havia uma presença muito forte feminina nas equipes, né, e foram pessoas que foram se apaixonando. Elas não tinham ideia, essas pessoas não tinham noção. Eventualmente, como espectadoras, elas conheciam em um grupo ou outro, ou tinham uma breve ideia. Elas foram se apaixonando de tal maneira, mas de tal maneira pelos trabalhos e pelos depoimentos, porque os depoimentos são muito contundentes, né? Tem uma contundência ali nas falas, né, na forma como os grupos se veem, como reivindicam os seus espaços, como negociam a sua presença no panorama da produção, e elas foram se apaixonando de tal maneira que foi fantástico, porque em um determinado momento o rapaz que estava naquele dia na câmera, ele me pede para fazer uma pergunta para o grupo, e ele vai lá e faz uma pergunta absolutamente pertinente, né? Então, assim, a equipe começou, as meninas também, e ficaram, e eu vejo, a gente mantém até hoje um WhatsApp do grupo, né, dos técnicos e da equipe toda, e continua fervilhando. Outro dia, uma delas estava pedindo o telefone de um dos entrevistados, porque continuaram. O Tony Venturi também fez outro filme já depois disso, sobre negritude ou branquitude. Hoje em dia, né, a gente tem que pensar mais nesse outro lugar, né, de uma questão do lugar, desse lugar da branquitude que nos concerne, né? Então, isso foi muito bonito, né? Foi muito bonito assistir como a equipe toda foi se envolvendo, né? E se eu posso dizer mais uma coisinha, o que eu queria muito, que é o meu desejo, o meu grande desejo nesse momento, porque eu não sou proprietária da série, né? Eu fui a curadora, mas eu não tenho a série. Ela está nas mãos da TV Sesc, né? Que a TV Sesc disponibilize a série. Porque ela fez uma apresentação dos 26 episódios, né? Uma vez por semana, e a série não está disponível para consulta, e eu considero que isso é material de pesquisa mesmo, né? Ele é material de pesquisa, como a gente começou falando do IDARTE, eu acho que, e esse podcast de vocês, como hoje a gente não tendo mais um lugar que concentre essa documentação, como a gente de fato, tem que considerar esses registros como parte importante da produção e parte importante do pensamento crítico sobre a produção, né? Para aberto a pesquisadores. Então, eu, na verdade, termino com uma reivindicação de que SESC coloque esse material todo on demand, que as pessoas possam, né, ter acesso e rever e estudar esse material. Acho super importante. Reiteramos completamente, alô Sesc, que nos ouve sempre, por favor, nós queremos ter acesso a esse material. Silvana, eu estou emocionada, estou mesmo, porque é muito doce conversar contigo, e
e ouvir a sua voz de uma entrega, de uma doçura, de uma ética especial. Então, eu queria dizer obrigada pela entrevista, mas obrigada pelo trabalho que vocês fizeram. Parabéns pelo prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, a PCA. A entrega vai ser hoje à noite, cerimônia transmitida, que vocês ganharam pelo projeto, e que os campos se ampliem cada vez mais para que as corpas possam ter espaço e fazerem ouvir as vozes múltiplas dessas corpas negras, corpas brancas, corpas indígenas, e enfim. É isso. Obrigada, Chico. Não, só queria fazer suas palavras também. Estou bem emocionado com o trabalho que você apresentou aqui, Silvana, e a didática com que você colocou isso para a gente. Um tema tão complexo, né? Ser vislumbrado assim, em 1 hora é quase impossível, mas foi um panorama muito rico do que aconteceu nesse projeto. E realmente eu também faço coro as exigências de liberação disso pelo SESC, porque dá vontade da gente pesquisar mais sobre esse trabalho, né? Com certeza. Gente, foi uma alegria falar com vocês dois também. Vocês também são muito doces. Nós estamos aqui todos adoçados, uns pelos outros. Não é? É muito lindo. É o que nos adoça neste momento difícil, gente. Espero que tenha ficado claro. Às vezes eu tenho a sensação de que eu sou um pouco confusa na hora de explicar e tal. Alguns, Silvana. Na cabeça. Acho que você, enfim, mas você é uma super professora, então você mantém a linha. Óbvio que deve ter muitos outros assuntos que dá vontade de falar, mas foi claríssimo, foi super redondo. Tá bom, gente, obrigada. Foi um prazer mesmo, viu? De coração. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.